de 2023 até 2025. Né? Num período mais longo, a gente consegue ver o gráfico da evolução da curva de capital, né, durante esse período. Que, por exemplo, se o meu limite de gain for R$100 aqui, a minha curva de capital já ficaria totalmente diferente, né? Fala aí, pessoal, Davi aqui falando. Bom, no último vídeo que eu postei, teve um comentário e eu vou aqui falar sobre algumas questões polêmicas sobre esse comentário. Mas antes da gente começar, eu vou colocar aqui em contexto quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Bom, eu estou postando aqui durante alguns meses as operações de uma mesma estratégia. Eu já falei sobre essa estratégia, explicando detalhadamente como ela funciona em outro vídeo. E durante esse período eu estou documentando a evolução da curva de capital dessa estratégia. Bom, esse comentário ele coloca uma questão bastante polêmica, que é, em resumo, se um setup fixo ele vai funcionar ou não a longo prazo, já que o mercado é aleatório e também os resultados da operação eles são aleatórios, não tem como a gente saber para onde o mercado vai quando a gente abre uma operação. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui na tela para a gente compartilhar aqui algumas questões polêmicas e eu acredito que além de polêmica vai trazer bastante informação aqui interessante, não só sobre a estratégia, mas sobre questões que provavelmente você talvez nunca tenha se perguntado aí sobre o seu operacional, principalmente para quem opera aí tanto no curto prazo como no longo prazo. Então vamos lá. Bom, o comentário enviado foi enviado aqui por Quadrinhos da Era de Ouro e o comentário foi o seguinte: qualquer mercado a longo prazo é aleatório. Toda estratégia, por definição, é determinística. Como um sistema determinístico vai vencer em um ambiente aleatório? Ele disse aqui já que não vai. E aqui a gente vai levantar algumas questões para responder, né, ou então fomentar esse questionamento entre vocês se realmente uma estratégia determinística vai ou não funcionar em um cenário aleatório. Então, a grande questão aqui é o seguinte: é possível um setup fixo vencer no mercado aleatório? E a gente vai aqui discorrer sobre algumas outras questões. Se você tem um setup lucrativo e divulgar esse setup, ele vai parar de dar lucro ou vai dar mais lucro? Aqui entra uma pergunta que talvez a maioria das pessoas não tenham parado para pensar nisso. Algumas pessoas divulgam um setup dizendo que se outras pessoas também operarem esse mesmo setup, ele vai dar mais lucro, né? Partindo do princípio de que se eu faço uma compra e várias pessoas compram junto comigo, o mercado vai subir, né? E eu vou obter lucro. Em parte, isso pode até ser verdade, mas a gente entra em outro problema, que é quem vai comprar por último? Porque assim, se várias pessoas comprarem e o mercado tiver uma liquidez relativamente baixa, quem comprar por último vai estar sendo mais desfavorecido, vai entrar em uma desvantagem bem maior de quem comprou logo no começo. E aí tem essa questão, né? Você divulgar um setup vai fazer ele dar mais lucro ou vai fazer ele parar de dar lucro? Bom, eu já adianto aqui que esse setup que a gente está mostrando os resultados ao longo desse tempo, né, um pouco mais de 2 meses, a gente divulgou esse setup aqui. Então, se você quiser reproduzir, você pode conseguir reproduzir normalmente. A minha intenção não foi fazer com que várias pessoas entrem, né, ou até mesmo fazer uma manipulação de mercado, porque isso aí seria ilegal. A minha intenção de divulgar esse setup foi mais para isso, para que qualquer pessoa possa conferir se realmente aquela entrada está dentro do setup ou está fora do setup, para que fique bem transparente aqui. E outra questão, né, que muita gente pode fazer é o seguinte: se o setup parar de dar lucro, dá para fazer algum ajuste para aumentar ou para salvar esse setup e aumentar a lucratividade. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os possíveis ajustes que a gente vai fazer nesse setup mais na frente. Eu gosto sempre de citar, né, o Mark Douglas ou o Al Brooks em algumas situações, porque o mercado
eu vejo ele como uma ciência, né? E toda ciência, quando você começa a estudar, já existem alguns autores que formaram algumas teorias ou alguns conceitos e divulgam, né, esses conceitos, seja através de algum artigo ou através de algum livro, né? E no mercado financeiro é comum as pessoas acharem que ou já sabem de tudo ou que as pessoas que estudaram aquilo antes delas, né, não sabem o suficiente. E o que eu sempre gosto de fazer não é apenas acreditar no que esses autores dizem, mas falando de uma ciência meio que exata, tem como a gente fazer testes para comprovar se realmente o que a pessoa está falando é verdade ou não. Mark Douglas, ele nos ensina que a consistência dos resultados do trade não vem da capacidade de prever os resultados individuais, né, que são aleatórios, mas sim da atitude mental disciplinada e da execução consistente de uma estratégia com vantagem probabilística a longo prazo. Então aqui de cara a gente já tem um conceito que entra em conflito com o comentário, né, do nosso colega lá, que a gente falou no começo do vídeo. Porque aqui o Mark Douglas ele diz que se eu manter a disciplina, né, e uma estratégia consistente, com vantagem probabilística a longo prazo, eu vou obter lucro. Em resumo, é isso. Eu sei que a grande dificuldade é encontrar uma estratégia com vantagem probabilística a longo prazo. Mas aqui a gente já tem um conceito que diz que se a gente conseguir manter a execução dessa estratégia e ela tiver uma vantagem, a gente vai conseguir obter lucro do mercado no longo prazo. Então aqui a gente parte para dois outros questionamentos, né? Existem dois conceitos no mercado, duas formas de se operar. A gente tem o conceito discricionário e tem o conceito mais quantitativo. E aqui eu vou falar primeiro sobre o discricionário. Bom, o conceito discricionário é a forma de operar em que o operador ele vai ler o mercado e vai analisando várias métricas em tempo real ali para decidir cada operação, se vai entrar comprado ou se vai entrar vendido, o tamanho do stop e assim por diante. E ele não segue um padrão. Teoricamente, ele vai aumentando o desempenho e a quantidade das operações com o tempo de tela. Então, existe um conceito, né, que é muito atrelado ao tipo de trader discricionário, em que, teoricamente, ele pensa que quanto mais tempo de tela ele vai ter, mais experiência ele vai adquirir em leitura do gráfico e, teoricamente, ele vai ter mais eficiência nas operações ao longo do tempo, né? Isso aí o pessoal chama de tempo de tela, né? E agora a partir desse conceito, a gente vai para mais dois e depois eu vou voltar para o conceito oposto a esse, que é o conceito quantitativo, baseado mais em estatísticas. Bom, isso aqui tem um problema, né? Os sentimentos eles vão influenciar na análise. Se você estiver triste ou preocupado ou com alguma questão pessoal, isso aí vai influenciar na sua análise, né? Ou seja, se você estiver triste ou preocupado com alguma situação, além desses sentimentos, ainda tem uma outra questão. Você pode até estar bem ali quando estiver operando no gráfico, mas se você levar um loss muito grande, esse loss que você levar, ele vai influenciar na sua próxima operação, né? Se você levar um loss muito grande, talvez você não tenha mais coragem para entrar do mesmo jeito que você entrou na próxima operação. Aquele loss vai influenciar a sua análise, né? Sem perceber, você vai começar a se sabotar, a procurar justificativas, a buscar análises que justifiquem a sua não entrada na próxima operação, não porque a sua análise está correta, mas porque você está com medo de entrar no mercado e aí você, para esconder esse medo, você vai mascarar esse medo com uma análise que justifica aquela não entrada na próxima operação. E da mesma forma também o gain. Se você realizar um gain muito grande, na próxima operação você pode ficar mais ganancioso e querer aumentar os lotes, né, e fazer alguma coisa errada, ou então buscar uma justificativa para entrar em uma operação que não atende ali os seus critérios, né? Então, em resumo, tanto o seu estado mental
quanto o resultado de operações presentes podem influenciar na sua análise, e aí você não vai ter uma consistência, né? E o outro problema que eu vejo nesse sistema também é a inconsistência nos resultados. Se você analisar o mercado e fizer uma operação hoje e voltar no replay de mercado daqui a um ano, a análise vai ser diferente, mesmo com o mercado entregando as mesmas informações. Dificilmente a análise vai ser a mesma. Então, não existe uma consistência, né? Existem muitas variáveis que podem influenciar no resultado. Então, o mercado que você analisa hoje, né, daqui a um ano, se você voltar, é bem provável que a sua análise seja totalmente diferente. Então, agora, já que a gente analisou, né, as questões e os problemas envolvidos no conceito de trader discricionário, a gente vai passar agora para o próximo conceito, que é o conceito de quantitativo, né? Que muitas pessoas chamam de trade quantitativo. Eu vou colocar aqui só como conceito quantitativo. E o que é que eu faço no processo? Eu monto uma estratégia lucrativa que tenha sentido no longo prazo, e para verificar se essa estratégia é lucrativa no longo prazo, a gente tem uma ferramenta no MetaTrader 5 que é o backtest, principalmente quem trabalha com robôs. E a gente consegue rodar um backtest em um período longo e verificar a performance dessa estratégia. Só que não é só isso, porque quando a gente otimiza muito a estratégia no passado, ela pode ficar apegada ao passado. O nome disso é overfit. Essa estratégia ela pode ficar performando só naquele período que a gente rodou ela no passado, e ela vai ficar otimizada para aquele período, e quando a gente coloca em um período diferente, ela pode não funcionar. Então, para validar se eu não estou fazendo overfit, a gente tem que pegar essa mesma estratégia e deixar ela rodando por um tempo no simulador, para validar se a curva de capital vai estar batendo, pelo menos na mesma direção. Lógico que é muito difícil você fazer com que todas as operações do backtest elas tenham o mesmo resultado no simulador, na conta real, mas pelo menos a curva de capital tem que ir na mesma direção. E existem formas de fazer isso, né? E eu vou mostrar aqui algumas delas durante o vídeo. Vamos ver como nós estamos hoje com a nossa estratégia. Lembrando que ela está rodando há pouco mais de 2 meses, né? E nesse período, né, pouco mais de 2 meses no simulador, mais de 70 operações em 40 pregões. A curva de capital subiu para R$ 516 e depois devolveu tudo, né? E atualmente está com saldo de menos R$ 6,98. Né? E o que é que a gente vai fazer, né, daqui para frente? A gente vai deixar o robô rodando até o final do ano e catalogar todas as operações, e eu vou mostrando aqui no canal as operações durante esse tempo, até o final do ano. E a gente vai buscar depois, analisando todas as operações que o robô fez durante esse período, até o final do ano, a gente vai buscar oportunidades de melhoria, né, e eu vou pensar em que melhorias vão ser feitas e se vai ser feita alguma melhoria. Lembrando que a gente tem que mexer em alguns detalhes só para não afetar a estratégia. E mesmo que a gente decida em fazer essas melhorias, a gente tem que pegar essas melhorias e colocar no backtest, rodar no longo prazo e ver se essas melhorias não vão afetar o resultado no longo prazo. Depois do final do ano, a gente vai deixar mais 4 meses rodando a estratégia com as melhorias em 2026, caso tenha melhorias ou não, né? E aí depois dos 4 primeiros meses de 2026, a gente vê o que é que faz, né, se continua deixando a estratégia rodando ou não. Mas o fato independente da curva de capital, né, a gente vai analisar todas as operações e melhorar o que der para melhorar, né, e deixar o robô rodando por mais 4 meses durante o ano que vem. Então, antes de mostrar aqui os resultados, né, e as alterações que eu fiz no dashboard, eu vou mostrar aqui o backtest, porque a maioria das pessoas que veem esses vídeos podem estar pensando que esse resultado, né, de pouco mais de 2 meses, ele é determinístico, ou seja, se ele der certo, a estratégia é boa, e se ele der errado, a estratégia falhou. E não é bem assim, né? Eu vou mostrar aqui no backtest
né, o resultado no longo prazo, para a gente ter ideia, né, que as operações que eu estou mostrando aqui durante esses 2 meses é como se fossem somente a ponta do iceberg, né, e a gente vai conseguir ver o todo aqui rodando o backtest. Então eu vou voltar aqui, vou mostrar aqui o backtest para vocês terem uma ideia, né? Eu vou primeiro comparar as últimas operações com o backtest. Então eu vou rodar aqui do dia 11 até o dia 16, né, aqui só para a gente ver as operações. No caso, 16 hoje é segunda, mas eu vou rodar até sexta, né? Então vamos lá, eu vou aqui iniciar o backtest, né, e a gente vai comparar as últimas operações. Então aqui eu estou no dia 11 de novembro, né, teve uma operação aqui no gain só e não teve mais nenhuma operação. E eu já vou abrir o dashboard, já vou mostrar a alteração que eu fiz aqui. Então aqui, ó, o dashboard ele está aqui, né, e a alteração que eu fiz foi o seguinte. Eu coloquei esse botão aqui, detalhes, né, e a gente vai aqui no dia 11 e a gente vai conseguir ver a operação do dia 11. Né. Eu fiz isso aqui porque eu vou colocar os prints de todas as operações, né, e no final do ano eu vou analisar todas as operações e buscar oportunidades de melhoria. Se caso a gente faça alguma melhoria, eu vou aplicar só no final do ano e a gente vai deixar mais 4 meses e ver aí a evolução da curva de capital depois dessas melhorias. Então, no simulador foi uma operação, ok, R$50, né? E no backtest, né, essa mesma operação daqui deu, eu acho que ele zerou hoje porque já passou de um dia para o outro, mas foi em torno de R$50 também. Então, foi mais ou menos parecido o resultado, né? Aqui apareceu a setinha, só aparece depois, né? Então, ele entrou vendido aqui e zerou aqui, né? Comparando com o resultado aqui que teve no simulador, então foi bem parecido, né? Entrou no mesmo local, saiu no mesmo local. Lembrando que algumas operações vão ser idênticas, outras não. Mas o importante que eu falei é no longo prazo, a curva de capital pelo menos está na mesma direção, né? Então vamos aqui para o próximo dia, dia 12, né? Foi uma compra. Ele conseguiu se defender aqui e fez um lucro aqui deu 57, mas é como se fosse 50, né? 250 pontos, dá ali uma diferençazinha entre o backtest e a conta real. Então a gente vai aqui para o dia 12, né? E no dia 12, essa primeira operação foi um loss de 145, ou seja, aqui já tem uma diferença, né? Eu não sei se vocês lembram, esse dia que foi quarta-feira, em que o preço chegou bem perto do médio, né, para o robô reduzir aqui a quantidade de contratos e continuar fazendo o gradiente linear para se defender quando vinha contra. No simulador, né, por causa de uma diferença de um tick ali, o robô não zerou ali no médio, não reduziu a quantidade de contratos no médio e acabou levando o stop. No backtest, ele conseguiu se defender, né? Como eu falei, nem todas as operações vão ser iguais, né? A gente pode fazer aqui algumas melhorias no futuro para tentar deixar mais parecido possível, mas sempre vai ter uma operação ou outra que vai dar diferente do backtest, né? E a gente vai agora para outra operação. Eu acho que teve mais uma, não teve mais uma no dia 12, no dia 13 teve 2 operações aqui em cima e, se eu não me engano, um stop, né? Isso. Agora a gente vai para o dia 13, dia 13, aqui 2 operações, ok, uma de R$20, outra de 50. Lembrando que essa de 20 foi porque quando o robô entrou ao mercado, pulou a ordem, né, e ele acabou não colocando o 250 pontos, né, acabou pegando menos, né, mas foi aqui 2 gains, né, aqui um de 50, um de 20, né, e a última operação foi um loss de menos 150. Então a gente vai voltar aqui, realmente foi 2 gains aqui e um loss. Então aqui ele terminou com 37 negativo no backtest, né, e no dia 13 aqui ele terminou com menos 80. Né? Então sempre, mesmo as entradas sendo iguais, né, como o mercado se movimenta diferente no backtest, os resultados eles vão dar diferentes aqui, né? Aqui ele terminou negativo só com 37, né? E no simulador ele terminou com 80. Lembrando que é por isso que a gente deixa um tempo rodando no simulador, para a gente ver que mesmo o resultado no simulador ele sendo pior, se a curva de capital se manter crescente, a gente pode ainda com alguns ajustes tentar melhorar mais. Mas o importante é que a gente consiga obter a curva de capital crescente
ao longo do tempo. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, o dia 14. Né? O dia 14 teve um gain e um loss, terminou com 76 negativo no backtest. Né? E a gente vai ver aqui no simulador, né? Ele teve uma operação aqui 45, né? E depois o loss aqui de menos 145, terminou aqui com R$100 negativo e no backtest terminou com, eu não lembro agora que sumiu, mas eu acho que foi 75 negativo. O trabalho que a gente faz é esse, a gente monta estratégia no longo prazo, né? E vai colocando no simulador e comparando com o backtest, né? E fazendo ali alguns possíveis ajustes. Agora eu vou rodar em um período maior para vocês terem noção, né, da curva de capital no backtest no longo prazo. Né? Então eu vou voltar aqui, né, e vou colocar aqui o período que eu já tinha colocado de 2023 até 2025. Né? Então eu mando rodar aqui, né, num período mais longo, e a gente consegue ver o gráfico da evolução da curva de capital, né, durante esse período. Né? E quando ele terminar de carregar aqui, né, como eu falei, ó, mesmo que a gente não consiga exatamente essa mesma curva, né, mesmo que a gente consiga uma curva pior, mas se ela se mantiver na mesma direção, é o que a gente quer. Né? É a vantagem matemática que a gente quer. Essa vantagem matemática que eu estava falando. Obviamente, a gente não consegue saber para onde o mercado vai. A gente não consegue saber o resultado, né, de cada operação. O resultado de cada operação é aleatório. Mas quando a gente pega vários resultados aleatórios, seguindo a mesma estratégia, com vantagem matemática, se essa estratégia tiver vantagem matemática, a gente consegue lucro no longo prazo. A grande dificuldade é conseguir a vantagem matemática, porque o mercado ele é complexo, ele muda muito, ele é muito dinâmico, então para a gente conseguir uma estratégia lucrativa é muito complicado. Né? Basicamente, o norte que eu sigo é o seguinte: colocar filtros para que o robô não entre em cenários em que o mercado não está favorável à estratégia, e coloco algumas implementações para que o robô ele consiga aproveitar o máximo possível enquanto o mercado estiver favorável com a estratégia. Então, basicamente, o que a gente tenta fazer é o seguinte: é fazer o robô se proteger no cenário que não está bom para a estratégia e fazer com que ele potencialize o lucro no cenário em que está favorável. E aqui a gente já consegue ver que a curva ela é ascendente, ok? Só que aqui a gente está vendo uma foto maior, a gente está com um zoom aqui bem amplo, aqui de 2 anos. Se a gente analisar, né, aqui no período menor, a gente consegue notar o seguinte: por exemplo, esse drawdown aqui, né, em março, né, de 2024. Né? Em março, aí ficou março, abril, maio, junho. Né? 4 meses aqui para se recuperar desse drawdown. Então, se a gente analisar essa curva de capital aqui, a gente consegue perceber facilmente que mesmo no backtest, que a gente já conseguiu constatar aqui que é um resultado otimizado, mesmo no backtest, tem momentos em que o robô ele demora, né, cerca de 3 meses para se recuperar de um drawdown. Então a gente já consegue analisar aqui, por esse backtest, que isso que aconteceu com os resultados do robô, né, durante esses 2 meses, ter um pico ali de 500 e pouco e devolver tudo, isso é completamente normal, né, olhando para a estratégia aqui no longo prazo. Por isso que muita gente se ilude tentando buscar uma estratégia que vá dar lucro todo mês, sem entender isso aqui. Se a gente olhar para essa evolução de capital aqui desse backtest, a gente tiver um pouquinho de senso crítico, a gente vai conseguir constatar facilmente que é muito difícil você montar uma estratégia que vá dar lucro todo mês, né, durante um ano. Né? Isso aí é muito complicado. Essa estratégia é lucrativa? Visivelmente é, mas você pode analisar aqui que não é todo mês que ela vai dar lucro. Vão ter meses ali que ela vai passar vários meses para se recuperar de um drawdown e depois vai romper ali para cima a curva de capital e vai continuar dando lucro ao longo do prazo. Né? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é a estratégia com vantagem matemática e outra coisa é uma estratégia que vai dar lucro todo mês.
São coisas totalmente diferentes. Então, a melhoria que eu fiz no dashboard foi essa aqui, né? Eu acabei já mostrando logo, que eu coloquei aqui um botão de detalhes em que eu posso colocar aqui o print, né, de cada operação para ser analisada depois. E eu coloquei aqui também o total de pregões, né? Porque na análise quantitativa, uma das coisas que importam mais é a quantidade de operações, né? Então, nós estamos aqui com 76 operações, ainda tem muita água para rolar ainda aqui. Então, daqui para o final do ano, eu acredito que vai fechar as 100 operações, não sei, né? E aí a gente ainda vai colocar mais 4 meses e analisar, né, tudo o que está acontecendo aqui, payoff, taxa de acerto, né, as operações que estão acontecendo aqui. Então, ainda vai ter muita coisa para acontecer aqui. E para quem tiver interesse, né, eu tenho um curso em que eu mostro como fazer a alteração no robô para que o robô grave as operações no banco de dados e você consiga visualizar essas métricas aqui no dashboard. E só para vocês terem uma ideia, né, de oportunidade de melhoria que ainda pode ser feita, eu posso, só com o limite de gain, eu já alterando o limite de gain do robô, eu já posso conseguir uma melhoria considerável, né? Eu coloquei aqui um simulador que, por exemplo, se o meu limite de gain for R$100 aqui, a minha curva de capital já ficaria totalmente diferente, né? Então eu já teria aqui, ó, 461 de lucro nesse mesmo cenário, só se eu tivesse mexido no limite de gain do robô, sem mexer em tamanho de stop, sem mexer em operacional, nada. Só alterando o limite diário de gain, eu já conseguiria melhorar isso aqui. Então a ideia é, no final do ano, eu analisar, né, todas as possibilidades de melhoria, fazer essas melhorias na virada do ano e deixar aí pelo menos os 4 meses de 2026 rodando com essas melhorias, e a gente vai trazer aqui os resultados, né, durante esse período. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que esses conceitos que a gente trouxe aqui ajudem vocês aí na estratégia de vocês. E até a próxima. Valeu!